Tolkien foi um gênio da literatura e até hoje ele é uma das principais referências no que diz respeito à alta fantasia. Dá pra citar sei lá quantas obras de livros, filmes, séries, videogames, música influenciados pelas obras dele. As adaptações cinematográficas que saíram lá no início dos anos 2000 dirigidas pelo Peter Jackson foram pela New Line Cinema, assim como a Amazon comprou os direitos para poder fazer a série Os Anéis de Poder. Recentemente a Embracer Group adquiriu para fazer novos filmes. E também tem a Free League, uma empresa sueca que lançou o Um Anel RPG segunda edição agora há pouco, e também um livro básico para jogar D&D quinta edição na Terra-média. Esse último infelizmente ainda não chegou por aqui, não tem previsão. Mas dá para adquirir o PDF lá no site deles e digamos que eu tô traduzindo ele. E também tem a Fantasy Flight, que é responsável pelo lançamento de jogos de tabuleiros dessa franquia. Enfim, todo mundo quer uma fatia desse bolo para lucrar de alguma forma com O Senhor dos Anéis. Só que antes de sair desse mundo, Tolkien deixou bem claro que ele não queria que a Disney tivesse direito sobre as suas obras. Isso porque ele não gostava do Mickey? Quase. Em 21 de setembro de 1937 foi lançado O Hobbit, uma história sobre o Bilbo que acompanhava um mago e uma comitiva de anãos alegres em busca de recuperar o seu antigo lar e os seus tesouros que o dragão Smaug tinha roubado. 3 meses depois rola a estreia de A Branca de Neve e os Sete Anãos nos Estados Unidos. Esse baseado em um conto mais sombrio dos irmãos Grimm de 1812. Ambas as histórias giravam em torno dessas criaturas, os anãos, mas as semelhanças param por aí. Ele foi assistir junto com seu amigo Lewis, o autor de As Crônicas de Nárnia, mas o que o desagradou mesmo, e é um ponto que eu penso muito a respeito, foi o quão comercial os estúdios Disney tornaram essas criaturas mitológicas para vender, ou seja, comercializar algo que o Tolkien julgava sacrossanto, como se um empreendedor americano tivesse entrado nesse mundo de contos de fadas apenas para ganhar dinheiro, a famosa banalização da arte em forma de entretenimento, que me bate muito quando eu penso em música hoje em dia. Isso porque o Tolkien, ele era um professor, ele era um estudioso de literaturas clássicas, história e mitologia. As suas próprias representações dos anãos vieram da mitologia germânica e nórdica. Para eles eram baixos, atarracados, lutadores formidáveis, que mineravam, trabalhavam em suas forjas e acumulavam tesouros. Então ele tinha essa visão um pouco mais clara e mais séria sobre esse povo e como eles deveriam ser. E aí, quando ele se depara com alguém retratando algo que ele tanto estudou como figuras caricatas, ficou bolado. Numa carta de 1964 que ele escreveu para uma fã, ele acabou rotulando a Disney como uma empresa trapaceira, disposta e até mesmo ansiosa para fraudar os menos experientes com trapaças suficientemente legais para mantê-los fora da prisão. Como um autor que já tinha sido publicado, o Tolkien admitiu que ele não era inocente nisso de querer lucrar com uma obra, mas disse que jamais consideraria qualquer proposta da Disney. Então esse desprezo do Tolkien nasce da sua crença de que os contos de fadas não são apenas infantis, mas narrativas complexas dignas de estudo. Ele tratou suas próprias histórias de fantasia com certa reverência e respeito nas lendas nas quais elas foram baseadas. Ele pode ter escrito O Hobbit como um livro de fantasia mais infantil, mas ao mesmo tempo tomando muito cuidado para que ele não fosse só isso. Tanto é que ele não tem esse apelo, ele não tem uma linguagem para crianças. Já os lançamentos da Disney para o Tolkien representavam um barateamento de artefatos culturais antigos. Então ele achava que a abordagem da Disney aos filmes era condescendente e cínica. Ele tinha tanta convicção sobre isso que ele escreveu um ensaio acadêmico, que o nome é On Fairy Stories, no qual ele diz que o reino dos contos de fadas é amplo, profundo, elevado e repleto de muitas coisas, e que a associação de crianças e contos de fadas é um acidente da nossa história doméstica. Já no final dos anos 60, os direitos de O Hobbit e O Senhor dos Anéis acabaram sendo vendidos para United Artists, mas quando o assunto acabava entrando em adaptações para os cinemas, mais uma vez ele afirmou que era para vetar qualquer coisa proveniente ou influenciada pelos estúdios Disney. Da perspectiva do Tolkien, o Walt Disney era um vendedor de contos de fadas que foram simplificados para atingir as massas, e permitir que as suas preciosas obras fossem adaptadas assim seria um sacrilégio para ele. Lembrando que apesar do sucesso que os filmes fizeram lá no início dos anos 2000, o Christopher Tolkien não ficou agradado com o que foi feito com as obras do pai dele. A Disney atualmente continua fazendo bons filmes infantis, mas continua errando rude quando vai adaptar quadrinhos, por exemplo. E recentemente fez aquela série da Willow na Terra da Magia, que
quase foi boa, mas acabou terminando ruim. O que prova que o Tolkien pai tinha razão. Ou seja, tudo isso para dizer que o Tolkien era mais legal que o Walt Disney. Vou aproveitar para deixar aqui nas sugestões um vídeo falando sobre alterações no cânone do Tolkien que foram feitas na série lançada pela Amazon, Os Anéis de Poder, e também como foi a repercussão das obras O Hobbit e O Senhor dos Anéis lá na época do seu lançamento. Obrigado por assistir e até mais.